Olá, músicos! Eu sou Jéssica Mayumi e esse é o nosso 6º vídeo da série Pedagogia e Performance Musical. Lembrando que esse projeto ele foi aceito pelo edital número 86, edital Marechal Rondon, da Lei Aldir Blanc. No último vídeo, nós falamos sobre cognição musical e sobre memorização. Vamos continuar falando sobre cognição musical, mas hoje nós vamos falar sobre prática deliberada. E vamos ver o que significa isso. O que é prática e o que vem ser a prática deliberada. E o que isso tem muito a ver, inclusive, com Shinichi Suzuki e sua filosofia que a gente viu lá no vídeo 4. Então, se você não assistiu, já volta lá. Tenho certeza que, assim como os outros vídeos, você vai gostar. Então, já dá o like, já compartilha, fala que a gente vai falar sobre a prática deliberada hoje. E chama o pessoal para ver sobre o que significa isso daí. Bem, já vamos começar com a definição. Esse termo, prática deliberada, surgiu em 93 com Erickson. Vamos lá para a tela para ver o que ele falou. Prática deliberada é o conjunto de atividades sistematicamente planejadas que tem como objetivo promover a superação de dificuldades específicas pelo instrumentista e de produzir melhoras efetivas em sua performance. Então, olha, voltando lá para Suzuki. Lembra que ele falou que repetir por repetir não tem solução? Não adianta a gente repetir apenas por uma repetição mecânica. Tem sim uma repetição que elaborativa. A gente falou sobre isso no último vídeo sobre memorização. Então a gente tem que saber o que a gente precisa melhorar. Isso que vai fazer a diferença. Como sempre, eu estou colocando artigos, livros aqui na descrição para vocês lerem um pouquinho mais sobre esse assunto. Os artigos que eu vou colocar, eles falam muito sobre a prática deliberada com o surgimento do expert naquele instrumento. Então, estudos sobre como alcançar essa expertise, isso é, aquele profissional que, é top. Sei que nem todo mundo tem esse objetivo na vida, mas lembra lá do Suzuki, na filosofia dele, que acabou criando vários violinistas muito virtuosos, apesar que ele não tinha esse objetivo como foco. Ele queria bons indivíduos, não bons violinistas. Aquilo foi apenas uma consequência. Bem, a prática deliberada, então, é aquela prática que é de pouquinho em pouquinho, mas com objetivo, com foco. E com foco de quê? De melhorar cada dia mais. Nesse sentido, o papel do professor é muito importante. Por quê? Ele vai estar ali naquele primeiro momento direcionando você para o que você precisa melhorar. Então, o papel do professor é de mediador nesse processo de aprendizado. Claro que, com o tempo, você também tem que desenvolver isso em você, de perceber o que pode melhorar naquilo. Eu faço isso muito com meus alunos também. A gente, como professor, a gente tem a mania, né? O aluno tocou e teve alguma coisinha errada, a gente já falar na lata. Vamos de novo para melhorar isso. Mas fazer com que o aluno reflita, tem certeza que isso daí foi bom? O que não foi legal? Eles mesmos vão, das próximas vezes, tocando já com o ouvido mais aguçado, prestando mais atenção. Então, isso faz toda a diferença nesse processo de aprendizado. Bem, e aí você me pergunta, isso aí meus alunos também perguntam muito, mas tá, professora, quanto tempo eu tenho que estudar? Quanto tempo um profissional estuda? Lá, em um dos artigos, inclusive do doutor Anderson Alves, que foi meu professor na pós-graduação, ele vai estar falando um pouquinho sobre isso. Que a média, mais ou menos, para se tornar um expert, é que de 16 anos de prática deliberada. Então, não é só 16 anos de tocar, mais ou menos, não. De estudo mesmo, deliberado, de prática deliberada diária, de aquele estudo afinco, com determinação, com motivação, com objetivo. E ele vai falar sobre quanto no início eles estudavam, na época dos conservatórios, o que eles percebem é o quê? Que começa com pouco tempo, aumenta
na época de conservatório, de faculdade, mas na vida profissional acaba diminuindo. E isso eu vejo muito com os meus amigos, por exemplo, que são grandes concertistas aí, ou que tocam em orquestras, que eles pegam aquela música, além de já ter uma facilidade de estudar, eles já sabem os pontos que vai precisar de mais atenção. Então eles, entre aspas, não perdem tempo com outras coisas e vão direto ao ponto, ou estudam exercícios que vão direto no que eles já sabem que precisa melhorar. E é algo que é para sempre, gente. Não adianta. Uma vez perguntaram para mim no Instagram, né? Se tinha mais alguma coisa que eu precisava aprender e tal. Então, assim, para ser engraçado, né? Mas é uma coisa que é para sempre. Eu gosto sempre de comparar com atividade física. Adianta, por um acaso, eu ir para academia, segunda-feira, vou começar a ir para academia. Malho lá durante horas, faço vários exercícios e eu fico 15 dias sem ir. Eu vou ter algum resultado? Não vou ter resultado, ainda vou ficar desmotivado a voltar para a academia. Então, lembra, a motivação tem tudo a ver com a questão do aprendizado. Então, a gente tem que todo dia ir um pouquinho, ter uma boa alimentação, ter o sono regulado e aí sim eu vou conseguir um bom desenvolvimento. Se eu estudar várias horas, um dia só na semana e ficar dias sem ir para a academia, eu não vou ver resultado mínimo e muito menos ser um atleta de alto rendimento. Essa comparação seria mais ou menos da música. Não adianta eu estudar meu violino um dia na semana, não vou ter um resultado e muito menos vou me tornar um expert naquilo. Então não existe fórmula secreta. A gente tem que sentar e estudar e saber como estudar, tá? Vamos para mais uma definição aqui. Fontana, próximo slide, vai falar sobre a questão do tempo de estudo. No que diz respeito ao tempo de estudo individual, a literatura psicológica indica que estados de autoconcentração mental só podem ser obtidos por cerca de 30 a 45 minutos. Indivíduos podem atingir um estado de fadiga mental após 1 hora de trabalho mental intenso. Em crianças, o limite temporal de atenção é ainda menor e tende a ser de 1 a 1,5 minutos por ano de idade. Isso foi o que eu acabei de falar. Não adianta a gente ficar horas estudando porque vai dar fadiga física e mental e não vai ser um estudo produtivo. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do estudo. Além de uma repetição que seja mecânica, que não vai trazer uma reflexão sobre o que você está fazendo. Você precisa entender o que você está fazendo. Você também não pode ir até a exaustão. Isso não faz bem ao seu corpo. Isso não vai fazer bem ao seu processo de aprendizado. Agora sim, para os meus alunos iniciantes, vou dar um exemplo agora aqui. Meus alunos iniciantes, normalmente, do violino. Vou dar o exemplo do meu carro-chefe aqui, digamos assim. O movimento, a postura do violino requer um tempo de adaptação. Então, um aluno iniciante, ele não vai conseguir, às vezes, nem ficar 15 minutos estudando, porque vai ser desconfortável. E com o tempo, ele vai acostumando e vai aumentando o seu tempo de estudo. Alunos um pouco mais adiantados já tem muito repertório. Às vezes 1 hora de aula não dá tempo de ver tudo. Imagina 1 hora de estudo em casa. Então, precisa dar uma fracionada nesse estudo aí, tá bom? Uma dica que eu dou é o método Pomodoro. Não sei se vocês conhecem, existem aplicativos que ajudam você a organizar esses horários de estudo. Eu uso para tudo. Para qualquer tipo de estudo musical, inclusive para eu fazer os meus roteiros aqui, porque eu não consigo concentrar, eu tenho uma dificuldade de concentração. Então eu coloco lá no aplicativo 30 minutos de foco total. Isso me tranco no quarto, desligo a internet, deixo o celular longe, nem para vibrar, para nada, modo avião, e vou estudar. 30 minutos. Depois ele dá uma pausa de 5 minutos, que é para você ali beber uma água, ir no banheiro rapidinho, e volta. Depois de 4 ciclos desse, você dá uma pausa de 15 minutos.
Então você pode variar as atividades. Então, por exemplo, quando tem muita coisa para estudar, tem leitura, tem violino, o primeiro ciclo eu estudo violino, no segundo eu faço uma leitura, no terceiro eu escrevo alguma coisa, volto para o violino e fico nessa daí. Então tudo depende da sua quantidade de tempo, dos seus objetivos também. Por exemplo, como eu falei no vídeo passado, como eu estou me preparando para o concerto que eu vou fazer em abril, esse meu tempo de estudo está sendo maior. Coitados dos meus vizinhos, que às vezes até à noite eu estou estudando. Então eu preciso ter objetivos. Nem sempre dá para eu ficar horas estudando. Às vezes eu tenho 30 minutos entre um aluno e outro. E aí? E aí que eu faço os meus objetivos. Eu tenho que ter o foco e ir direto naquilo. Bem, vamos ver aqui aonde que eu estou no meu roteiro. Assim, sobre a prática diária. Isso a gente falou lá no Suzuki, não é mesmo? Todo dia estudar um pouquinho. Não adianta um dia só na semana. Algumas pessoas, alunos em potencial, digamos assim, perguntam, acho que quem é professor já passou por isso alguma vez. Ai, mas é 1 hora só por semana? Um dia na semana é muito pouco. Mas por que não é muito pouco? Como a gente leu aqui o que Fonterrada falou, o estudo individual é mais importante do que o estudo com o professor. Então o professor vai estar ali direcionando você. Mas a reflexão que você vai fazer sozinha, aquele momento seu com o instrumento, é o que vai dar o grande diferencial, tá bom? Então isso é muito interessante. Vou colocar agora para vocês aí na imagem uma frase de Suzuki. Estude somente no dia que você vai comer. Então precisa estudar todo dia? Não, claro que não. Estuda somente no dia que você vai comer. É uma gracinha que ele fez aí, ó. Tentar uma fotinha dele rindo de vocês. Por quê? A gente tem que tornar o estudo um hábito. E é uma dificuldade nossa. Eu acho que todo mundo vai se identificar, né? Porque às vezes dá uma preguiça de estudar. Então tem a ver com a motivação também. A parte dos pais com as crianças, motivar as crianças, ter um momento prazeroso em família, com a criança tocando junto. Isso é fundamental nos primeiros anos. Para os adultos, infelizmente a gente tem que se motivar. Então, vale de tudo. Eu, por exemplo, eu tenho as minhas motivações. Por exemplo, eu quero fazer um concerto bonito, eu quero tocar bem. Então, são motivações que a gente tem. Pequenas motivações diárias. Às vezes, quando eu estudo e falo, nossa, hoje o estudo rendeu. Jéssica, você merece aquele cappuccino que você gosta. E aí eu vou lá depois tomar meu cappuccino. Então, são pequenas recompensas positivas. Eu sou, sim, a favor das recompensas. Se elas forem tratadas, né, de uma maneira inteligente, elas são muito efetivas nesse momento de motivação, de colaboração, né, nesse estudo diário. De vez em quando, vou falar para vocês, de vez em quando a gente vai ter que estudar por estudar mesmo. Vai na força. A gente vai ali na cara e na coragem. Nem sempre a gente vai ter uma motivação 100% para fazer aquilo. Mas é aquela coisa, quando a gente faz o que a gente gosta, quando a gente torna aquele momento prazeroso, na hora que você pegar o seu violino, suas partituras, mesmo que arrastado, começou a tocar, a coisa vai fluir, vai por mim. É igual ir para academia também. Tem dia que não dá para acordar cedo para ir. Você tá ali, você vai se arrastando, mas quando chegar lá a coisa flui, não é verdade? Então a gente tem que fazer essa coisa acontecer, tá bom? Bem, como eu falei, a motivação é um produto muito importante. E aí, para falar para vocês que isso não é coisa da minha cabeça, eu vou colocar mais um slide aí, ó. Motivação é um processo psicológico fundamental para o aprendizado. Ele auxilia a aquisição do comportamento que proverá melhor forma de um indivíduo usar todo o seu potencial e realizar seus objetivos pessoais. Então, a motivação, ela também é fundamental no processo de aprendizado. E ela vai ter tudo a ver com a gente querer estudar todo dia, vai ter tudo a ver com a gente querer memorizar, repetir, lembrando, repetir com objetivo. Então, finalizando o vídeo de hoje, já falo para vocês que tem mais sobre a prática deliberada aqui embaixo. Então, mesmo que você não queira ser um expert, mesmo que você já alcançou a expertise, lembrando que quando a gente chega lá, a gente para de estudar,
Jamais. É igual um atleta. O que acontece se o atleta para de treinar? Vai parecer que ele nunca treinou na vida. Eu tinha uma ex-professora que falava isso. Um dia sem estudar o instrumento é como se fosse uma semana sem você ter tocado aquilo na sua vida. Então eu ficava muito preocupada quando eu tirava férias longas, né? Eu ficava, gente, se são 30 dias, vão ser 30 semanas. 30 semanas é muita coisa. E é realmente assim, os meus alunos já sentiram isso na pele algumas vezes, de voltar agora que a gente está iniciando o ano. Volta e fala, meu Deus, professor, eu achei que eu não ia esquecer. Esquece. E aí é o momento de a gente retomar, né, esse estudo diário aí, para que a gente possa ter de novo esse processo de memorização, para a gente ter de novo esse processo de motivação, tá bom? Então vou estar lá mais uma vez no meu Instagram, falando dessa vez sobre como que está sendo o meu estudo diário. Vou mostrar a realidade, né? Porque a gente tem a expectativa, a gente tem a realidade. A expectativa é a gente ter várias horas para estudar por dia, que a gente tenha um emocional, um físico sempre show de bola para fazer isso, mas a realidade nem sempre é assim. Então são vários projetos acontecendo ao mesmo tempo, tem faculdade, tem trabalho. Então a gente precisa se organizar para isso, tá? Um fator que eu vejo muito com a gente hoje em dia, século XXI, você aí, a gente tende a não ter tempo para nada. Por quê? A gente não tem organização. Então, a gente ter um foco no que a gente vai fazer naquele dia, uma lista de tarefas, a gente ter horários determinados para tudo, para acordar, para dormir, para comer. Do mesmo jeito que a gente sente fome, não dá meio-dia e a gente já começa a sentir fome, porque nosso corpo está condicionado a isso. Tá? E anota aí essa dica. Se a gente tem todo dia o mesmo horário, o mesmo padrão de horário para estudar, o nosso corpo vai sentir aquela necessidade também, aquela motivação também. Existe a motivação extrínseca que vem de fora, por exemplo, eu tenho que entregar um trabalho, eu tenho que estudar aquela peça para entregar esse trabalho, é uma motivação extrínseca. Meus pais estão me cobrando que eu estude instrumento porque eles estão pagando a aula, é uma motivação extrínseca que vem de fora. Mas o mais importante é aquela motivação que vem de dentro. E é o mais difícil de se alcançar. E só você pode fazer por você. Seu professor não pode, seus pais não podem, ninguém pode. Então é algo que a gente tem que trabalhar, tá bom? Mais uma vez eu ponho no ponto. Cuide das suas emoções, que isso também faz parte desse ser musical que a gente é, da gente como músico, como intérprete. Já deixa seu like, compartilha, me segue lá no Instagram que eu vou estar falando um pouquinho mais sobre isso sábado e domingo. Leiam os artigos que estão aqui embaixo, que são super interessantes. E a gente se vê quando? Na próxima sexta-feira. Tchau, tchau!